Tá, pessoal, então continuando falando do Word, né? A gente viu toda essa parte aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai da esquerda para a direita, tá bom? Então, a gente já viu essa parte aqui de colar, né? Copiar, colar, né? O colar é aquele colar clássico, né? Que a gente faz quando a gente copia um item, seja uma foto, seja um texto, né? Então, aqui a gente já viu também tipo da fonte, né? Eu posso tanto buscar aqui, ela está em ordem alfabética, mas eu posso escrever aqui, por exemplo, Times, né? New Roman, aí eu posso completar, ele vai aparecendo para mim, até porque o nome das fontes normalmente são bem estranhos, né? Então, tenho aqui negrito, itálico, né? Sublinhado, a gente já viu tudo isso, taxado, tamanho da fonte, né? Mudar para letra maiúscula, minúscula, certo? Então, esse maiúsculo e minúsculo, a gente até chegou a fazer, né? Eu cheguei a fazer um exemplo, mas só uma situação que eu lembrei, por exemplo, a SEDUC, quando a gente faz um FIC, que é a formação integral continuada, ela pede o nome de todos os alunos, né? E aquele conteúdo que a gente ministrou. E ela pede sempre que seja preenchido com letra maiúscula. Aí, caramba, eu de repente comecei a preencher tudo e estava tudo minúsculo. E eu fiquei 1 hora preenchendo aquilo. E agora, o que eu vou fazer? Eu só usar esse recurso, né? Seleciono tudo, né? Como é que seleciono tudo aqui no Word? Ctrl T, né? Ctrl T eu seleciono tudo e passo tudo para maiúsculo, certo? No caso não aconteceu nada porque eu não tenho nenhum texto aqui. Subscrito, né? Aqui eu tenho essa parte de efeitos do texto, eu cheguei a fazer alguma coisa rapidinho, não foi? Aqui, esse pincel, pessoal, tá? Cor realce do texto, eu também expliquei, né? Ele é como se fosse aquele pincel marca-texto, né? Geralmente tem amarelo, rosa e verde, né? Então aqui eu tenho várias cores também e eu posso destacar, né? Algum elemento do texto que eu queira destacar para o meu colega ou professor, né? Ou durante uma apresentação, né? Eu posso usar essa ferramenta, tá? Então, aqui é a cor, né, da fonte, a cor da fonte é a cor que vai sair o meu texto, né? Por padrão, esse automático aqui, ele é preto, tá bom? Então, se eu deixar automático, o padrão do texto é preto, tá bom? E esse aqui, ele limpa qualquer formatação, tá? Inclusive o tipo da fonte, tamanho, se tiver colorida, ele deixa todo no padrão, tá bom? Então, hoje nós vamos ver essa parte aqui, tá? Então aqui eu tenho marcadores numéricos, né? Numeração. Deixa eu apertar aqui. Aqui eu escolho o meu tipo de marcador, certo? O tipo de marcador pode ser essa bolinha, eu posso definir um novo, eu posso criar um marcador, uma imagem, importar para cá para o Word, tá bom? Então tenho aqui meus marcadores numéricos. Numéricos que ele denomina uma ordem, certo? Então, eu tenho numeração utilizando algarismo romano, utilizando letras maiúsculas, minúsculas, pontos, parênteses, né? Enfim, nós vamos usar dos dois tipos, tá bom? A gente já vai fazer um exemplo. Então, aqui, nessa parte, eu também tenho marcadores, só que ele tem uma hierarquia, né? Então, normalmente eu utilizo, como eu falei, para quando houver algum tipo de hierarquia, né? O exemplo que a gente vai fazer, né, vai ficar bem claro isso daqui. Então, não vou falar muito, no exemplo a gente vê. Lembrando, pessoal, quando eu coloco o cursor do mouse em qualquer ícone desses aqui, né, qualquer objeto desse, ele me dá essa legenda. Tá? Eu já falei isso também, acho que na primeira aula. Então, quando eu coloco o cursor do mouse, né, a setinha, o nome correto é cursor, né, ele me mostra o que tem o que faz naquele objeto. Então, aqui eu tenho diminuir recuo, né, e aumentar recuo. Esse aqui é bem legal classificar, que é para colocar em ordem crescente ou decrescente, né, tanto em relação à ordem alfabética ou numeral. Se tiver um numeral bagunçado, itens 1, 3, 4, 5
10, 20, ele organiza em ordem crescente ou decrescente, tá bom? Essa parte aqui do parágrafo é bem interessante, principalmente para quem está fazendo um trabalho acadêmico, né? Bem certinho nas normas da ABNT. Então, ele me mostra toda vez que tem uma quebra de linha, por exemplo, né? Olha só. Mostra, oculta marcas de formatação, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o tópico 1, vou colocar aqui. Escrevi errado. Tópico 1, eu quero dar 2 espaços, né, e escrever aqui tópico 2. Poxa, eu falei que queria 2 espaços. Digamos que o padrão que tem que ser feito da ABNT seja apenas 2 espaços. A olho nu aqui, sem essa marcação aqui, eu não tenho certeza quantos espaços tem, tá bom? E aqui fica mais visível, então eu acabo eliminando vários espaços em brancos desnecessários que eu tenho no meu texto. Isso é um dos objetivos disso aqui, tá bom? Marcar esse parágrafo, mas bora deixar desativado aqui, no momento ele não é necessário. Tá. Isso aqui é o alinhamento do texto. Reparem só. Alinhar à esquerda, centralizar texto, alinhar à direita, justificado. Normalmente, quando nós fazemos nosso trabalho, a gente coloca justificado, tá bom? Porque ele não vai ficar aquelas margens como se fosse uma escadinha aqui no meu texto, sabe? Ele deixa justificado, bem certinho mesmo, tá? Como na imagem aqui, tá? Lembrando, pessoal, eu já falei também isso várias vezes no primeiro dia de aula. O computador, ele utiliza os símbolos, né, e objetos do nosso dia a dia e a representatividade deles, né, como ícones, como figura, como objetos. Então, olha só, alinhado à esquerda, olha só, o texto fica retinho aqui, olha, na esquerda, tá vendo? Por isso que é o alinhado à esquerda, tá bom? Centralizado. Centralizado é aquele texto tipo poema, né, que eu coloco, centralizo, eu começo a escrever a partir do meio. Olha só, eu vou clicar aqui, ó, centralizado. Então eu começo a escrever meu texto no meio. Toda vez que eu for quebrando uma linha e tiver centralizado, ele vai quebrando aqui, ó, certo? Bem para o meio, tá? Então, se eu tenho aqui centralizado à esquerda, alinhado à esquerda, ele começa escrevendo da esquerda, tá? Ele não se preocupa com o alinhamento aqui da direita, da margem direita, tá bom? Então eu tenho aqui o meu alinhar à direita, ó, sendo que eu posso pegar um texto depois, selecionar ele e alinhar da maneira que eu quiser, né? Alinhado à esquerda, centralizado, né? Então, eu posso aqui também, o justificado é aquilo. Tanto a margem esquerda quanto a direita, ele vai ficar bem certinho, assim como se fosse num livro, certo? Então, é isso que a gente quer nos nossos trabalhos, tá bom? O texto justificado. Como eu falei, nós vamos fazer o passo a passo da BNT, todo mundo aqui vai sair craque. Então, quando tiver dúvida, caramba, não lembro mais, pegue o vídeo que a gente vai fazer da BNT, detalhado, e você vai conseguir fazer perfeitamente seu trabalho, tá bom? Essa parte aqui, olha, espaçamento entre linhas e parágrafos. Ó. É o espaço que fica entre as palavras, aqui, entre cada linha, no caso. Né? É o que está escrito aqui, né? Espaçamento entre linhas e parágrafos, certo? Então, posso colocar um espaço maior, né? Muitas vezes eu deixo isso para ficar o meu texto, eu quero que seja uma música que eu vou distribuir, vou impresso, e eu quero que fique mais visível. Por algum motivo, talvez a pessoa tenha dificuldade de enxergar quando está muito junto, então é uma opção. Eu também posso personalizar aqui, né? Em opções, né? Eu tenho essa opção de inserir o espaço que eu quero, tá bom? Mas essa parte aqui, né? Então ele coloca um fundo, né? Na cor, certo? Para ver o que está escrito aqui.
sombreamento, certo? Então eu posso escolher. É bem comum, né? Às vezes a gente vê um quadrado inteiro, né, do texto em uma cor só. Aí, claro, por exemplo, eu coloquei esse azul aqui e não ficou bem visível a letra. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar aqui a cor da minha fonte. Coloco um branco, tá? Por isso que eu falei, eu acho que na primeira aula de Word que eu falei, muito da criação de um cartazinho, um convite, é muito da criatividade de vocês. Então, é muito importante você conhecer a ferramenta para saber o que ela tem a te oferecer, né, como de recursos. Então, um exemplo disso é aquilo do classificar, né, que a gente já vai usar, e do maiúsculo e minúsculo. Quanto tempo, se eu não soubesse fazer essa parte de deixar o nome todo em maiúsculo, ó, vou colocar aqui tudo em maiúsculo. Se eu não soubesse fazer isso em poucos segundos, eu não vou deixar de fazer meu trabalho, claro. Eu vou reescrever tudinho até acabar. Se tivesse 1000 palavras, vou fazer uma por uma. Eu não sei. Então, preste atenção, provavelmente vocês vão esquecer, tá? Eu espero que não, mas provavelmente vocês vão esquecer. Só que você vai esquecer como faz, tá bom? Mas vai lembrar que dá para fazer. E esse lembrar que dá para fazer que é importante, tá? Por quê? Porque você vai no Google e vai pesquisar como classificar, como colocar todas as letras maiúsculas no Word. E ele vai te dar esse passo a passo. E aí tu vai lembrar, caramba, lembrei do que o professor falou. Mas, provavelmente vocês vão esquecer de 80% das coisas que vocês virem aqui. Por isso que eu sempre falo, o meu objetivo aqui é dar essa independência para vocês, saber usar o mouse, saber usar o teclado, saber procurar as coisas, saber ler, né, saber identificar os objetos. É isso que eu quero aqui, entendeu? Porque provavelmente vocês vão esquecer, como muitos aqui já fizeram curso de informática básica, mais de uma vez até, e não estão lembrados como é que faz muitas coisas simples, tá? Então isso é normal, pessoal, tá? Não tem nenhum problema, nada de errado com vocês, é de ser humano isso, tá? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui ao normal, sem cor, né? Tá. Eu vou aqui, isso aqui são as linhas, por exemplo, se eu colocar aqui, ele está praticamente montando uma tabela, certo? O que essa tabela está fazendo? A tabela, diferente de um texto simples, ela é formada por células. Cada quadradinho desse é uma célula. A gente vai ver depois isso no Excel, tá? No momento, eu vou pular esse aqui, tá? Na próxima aula, a gente já vai falar sobre tabela, tá bom? Então, a gente vai ver com detalhes essa parte aqui, tá bom? Então, não se preocupe. Beleza. Vamos lá. Então, como eu falei, bora fazer um exemplo aqui. Eu sempre faço um exemplo aqui de frutas e legumes, certo? Então, não sei se está correto, tá? Assim, todas, mas é só um exemplo. Então, frutas, eu vou colocar aqui. Eu vou fazer uma lista aqui de frutas. Vocês repararam que está digitando aqui e não está saindo nada? Vocês lembrem do passo a passo que eu fiz, tá? Então, o que está acontecendo? Pensem aí, se quiser pausa o vídeo, eu não vou fazer uma pausa aqui, mas pausa o vídeo e tenta pensar o que foi que eu fiz que não está aparecendo as coisas. Essas coisinhas aqui, esses BOzinhos, né, que a gente fala, ele acontece no nosso dia a dia. Eu tenho que chamar, cara, como acontece, por exemplo, isso na escola, chama o professor Vinícius, chama o professor Gerson para fazer isso. O que acontece? O meu texto, pessoal, ele está aqui, ele estava sendo escrito, só que está branco, né? Porque foi a última cor que eu usei para aquele fundo azul, né? Que eu tinha colocado aqui no sombreamento. Tá? Então, para corrigir isso, eu selecionei todo o meu texto apertando Ctrl T, né? E eu coloquei aqui automático, tá? Poderia colocar outra cor, tá? Mas coloquei aqui automático, que, como eu falei, é o preto, né? Aí eu vou apagar aqui, frutas, deixar só frutas. Então, na minha lista de frutas que eu estou fazendo, eu vou colocar aqui jambo, maçã. Repara uma coisa, quando eu digito aqui, eu começo a digitar no início do parágrafo, né,
eu vou colocar aqui minúsculo. Maçã. Ó, quando eu quebrei a linha, cheguei aqui no final, ó, vou apertar, cheguei aqui no final e eu quebrei a linha, apertei Enter, o que ele fez? Ele corrigiu e deixou o M maiúsculo. Por quê? Porque toda vez que eu começo um novo parágrafo, uma nova linha, eu começo com letra maiúscula. E o Word ele vai me ajudar muita coisa, tá? Claro, como eu voltei e ele entendeu que eu não queria, vocês viram que ele transformou para... Quando eu dei um Ctrl Z, não foi? Eu dei um Ctrl Z e... Ó, como eu voltei, ele acha que não, esse cara quer escrever minúsculo mesmo, então eu não vou mais mexer. Senão, toda hora que eu realmente quisesse minúsculo, ele ia ficar trocando, e eu não quero isso, né? Eu quero deixar padrão tudo minúsculo. Se eu quiser tudo minúsculo depois, a gente vai brincar com isso daqui a pouquinho. Deixa eu fazer rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. Manga, morango, caramba, um monte de letra, fruta com M. Se fosse uma dedônia, eu já tinha ganho de vocês. Sim. Caramba, de novo na minha cabeça vem com maracujá. Ó, outra coisa bem importante, isso aqui, ó. O que aconteceu? Tá com erro aqui o maracujá. Por quê? O acento, né? Então, maracujá, né? Todo oxítono é acentuado, certo? Então, ele sabe disso, ele tem um dicionário na memória dele, que é muito bom, então ele vai me auxiliar bastante, tá? O que foi que eu fiz para corrigir o maracujá? Apertei com o botão direito, tá? Ó, ele me dá duas opções aqui, o maracujá com letra maiúscula e minúscula, tá? No caso eu quero esse primeiro aqui com letra maiúscula. Eu só cliquei, eu posso só clicar que ele corrige para mim, ou posso mudar, né, o A, apagar manualmente e colocar o acento, que também vai ficar tudo certo. Tá, eu preciso de umas frutas com nome diferente, aqui de M que soltou. Acerola, limão, laranja, abacaxi. Que mais tem M? Eu queria dar uma sortida para eu poder ficar mais visível quando eu for. Normalmente com os alunos é bem mais fácil isso. Então, mais uma com Emuruci. Melancia. Melancia está bem distante de melancia, mas mesmo assim eu acho que ele vai entender. Melancia, tá? Você tá difícil, eu não estou conseguindo lembrar de uma letra, fruta diferente. Pensem aí, faça a lista de vocês, tá? Tá, a minha só tem letra com fruta com M, com L e com A. E um jambo, né? Tá, então, legumes. Agora eu coloco aqui cebola. Vou colocar aqui pimentão verde. O que mais que eu tenho de verduras? Pepino. Tenho tomate, ele é fruta, né? Eu sempre brinco com isso nas aulas, eu até pesquiso no Google. Dê uma pesquisada no Google, tem a explicação por que o tomate é uma fruta, tá bom? Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui de legumes? Cenoura. Tá, vou parar por aí, vou até acelerar um pouquinho o vídeo nessa parte. Sim, então, o que eu tenho que fazer aqui? A gente vai usar aqui os marcadores, tá? Então, olha só. Eu tenho que colocar um marcador em todo... Como o meu texto são só essa lista, o que eu quero fazer? Eu estou fazendo uma lista de frutas e legumes que eu quero ir na feira comprar, certo? Então, para ficar mais organizado, eu dividi em frutas e legumes. Tá? Então, eu vou colocar aqui
eu seleciono tudo. Como é que eu seleciono? Aqui, né, eu clico aqui na frente das frutas, por exemplo, clico, seguro e arrasto para baixo, beleza? Então, arrasto até onde eu quiser. No caso, eu quero todo o meu texto, e no meu texto só tem isso daqui, eu posso selecionar tudo de uma vez, certo? Mas, o ideal é que eu sempre selecione apenas aquilo que eu quero colocar com o marcador. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em marcador, reparem, uma coisa que eu já falei para vocês. Ó, aqui, se eu clicar aqui, ele vai utilizar a última opção, né, que eu usei para colocar um marcador, tá bom? Então, olha só, eu vou apertar aqui, apertar Ctrl Z depois, colocou um marcador em tudo. Qual foi o marcador que ele colocou? Esse padrão, tá? Que é esse padrão que foi o primeiro que estava selecionado lá. Selecionado lá onde? É isso que eu quero falar. Vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Selecionado aqui, pessoal. Peraí. Aqui, pronto. Reparem que aqui tem um risco, né, que divide, né? Eu tenho 2 botões em um, certo? Se eu clicar aqui, é como se fosse um acesso rápido, eu ganho tempo amassando aqui. E aqui eu vou ter que escolher o marcador que eu quero, ó, certo? Ó. Se eu escolher, vou escolher esse aqui, ó. E quando eu for fazer de novo, ó, eu já cliquei bem aqui, o que ele fez? Ele já colocou o último que eu usei, entenderam? Ele torna mais prático, porque quando eu vou fazer um texto, se eu estou usando esse tipo de marcador aqui, agora eu vou usar um marcador de estrelinha, um marcador de triângulo. Não, pessoal, mantenha um padrão para o texto de vocês não ficar muito um carnaval, entendeu? Então, mantenha aquele padrão lá de marcador que você está usando, tá bom? Então, bora colocar esse padrão aqui, tá? E, beleza. Se eu quiser adicionar mais uma fruta, bora colocar aqui, vou colocar aqui amora. Ó, o que foi que eu fiz? Olha só. Eu cheguei aqui no final da linha, né, da melancia, apertei Enter. Né? Ó, já apareceu o marcador para mim. Mas eu não quero mais digitar com o marcador. O que é que eu faço? Aperto Enter mais uma vez. Aí ele quebra a sequência que eu estou fazendo, que é uma lista. Ele identifica que é uma lista, entendeu? Então tá. Vou colocar aqui amora, né? Certo. A mesma coisa aqui, né? Se eu quiser colocar, eu quero colocar um abaixo do pimentão aqui, um legume, né? Então colocar aqui couve, né? Então é só clico onde eu quero, não, abaixo da cebola, colocar aqui brócolis, né? E assim por diante, tá? Eu dou uma quebra de linha, eu coloco aqui e dou uma quebra de linha, né? Coloco aqui onde eu quero e dou uma quebra de linha e começo a escrever, certo? Beleza. O muruci, como é uma fruta nossa regional, às vezes ele não acha na biblioteca dele, tá? No dicionário dele. Então, eu posso adicionar, olha só, adicionar a correção automática. Adicionar ao dicionário, desculpa, bem aqui. Aí, no caso, quando eu for escrever muruci, ele já vai identificar, certo? E tem a parte também, isso aqui é na hora, tá? Mas quando eu termino o meu texto, geralmente tem uma tecla que eu aperto, que é o F7, tá? Mas depois a gente vai focar nessa parte que é a revisão de texto, tá bom? E eu vou dar uma acelerada, tá, pessoal? Para que a gente veja mais coisas, não perca nenhum assunto e vocês saiam preparados, tá? Mas como eu falei, a gente vai fazer um FIC de informática básica, tá? Presencial no laboratório, assim que a gente puder. Beleza, vamos lá. Então, vocês concordam comigo que frutas é o tópico principal e aqui meus itens, jambo, maçã, são meus subitens? Aí entra naquele campo que eu falei, tá? O que é que eu posso fazer? Seleciono aqui, né? Selecionei os meus subitens, né? Eu vou apertar a seguinte tecla, Tab, né? Ó, viu? Ele mudou o marcador e deixou ele como um subitem, né? Como que tivesse criado um nível, né? Para ele, tá? Eu posso tanto apertar Tab quanto selecionar o que eu quero de subitem, né? E colocar aqui, ó,
aumentar recuo, certo? Ó, ele também vai fazer isso, certo? E o atalho para diminuir o recuo é o Shift Tab, tá bom? Shift Tab, né? Eu diminuo o recuo, né? E aumento o recuo no Tab, tá? Muita gente não sabe disso. Tá, então eu vou fazer a mesma coisa aqui com meu legume, né? Tá, o que dá para melhorar Y? A gente colocar em ordem alfabética, né? Bora colocar em ordem alfabética. Para fazer isso, por exemplo, eu selecionei só os meus itens, porque se eu selecionar o meu frutas, ele vai levar em consideração frutas, e ele vai organizar o frutas, o F, de acordo com a ordem aqui de todos os itens. Na verdade, só que eu quero classificar é aqui, são meus subitens, no caso, né, que são minhas frutas. Então, vem aqui, pessoal, classificar, tá? Aí ele pergunta, normalmente ele já vem padrão aqui, ó, ordem crescente, que subentende-se que a gente quer classificar, né, do menor para o maior, né, da ordem crescente à ordem alfabética, né, ordem numérica. Então, ordem crescente já está marcada aqui, tá? Ó, pronto. Então, essa é a minha ordem alfabética. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o meu legumes, tá? Pronto. Tá? Ordem alfabética. Fica mais fácil. Caramba, será que eu coloquei abacaxi? Aí eu vou procurar aqui o abacaxi. Tá onde? Caramba, aí procura e às vezes passa batido, né? Então aqui abacaxi tá no A, não tá entre as frutas com A, então tu esqueceu o abacaxi, certo? Então basicamente isso. E aquilo de brincar eu quero uma lista toda em maiúsculo, tá aqui, toda em maiúsculo. Pronto. Funciona do mesmo jeito, talvez fique mais visível, talvez numa tabela, uma lista que tenha que ser com maiúscula, como eu falei, tá? Só tome cuidado que às vezes o maiúsculo ele não corrige o erro de português. Por quê? Porque normalmente quando eu coloco siglas, nomes de empresas, ele identifica como são letras maiúsculas, então ele não identifica o erro de português, tá bom? Então, é isso, pessoal. Tentem focar nos atalhos que eu falei, nas coisas que eu revi, tá? Tentem fazer em casa, tá bom? Eu vou marcar um horário presencial para quem quiser tirar dúvidas, quem quiser trazer alguma coisa para ser esclarecida aqui, tá bom? Então, é isso. Veja o vídeo com atenção.